mundo assiste com preocupação às mudanças climáticas. Desmatamento, queimadas, poluição do ar e da água. Cientistas e pesquisadores defendem há muitos anos que a humanidade cuide melhor do meio ambiente. É cada vez mais global a consciência de que é necessário caminharmos para a produção sustentável, a responsabilidade social. Nós vamos conhecer um lugar em que tudo é diferente. Na região de Tupã, no interior do estado de São Paulo, no município de Iacri, o produtor, Dr. Tufi Abras Zied, dá o exemplo de como produzir com respeito à natureza. Estamos em Iacri, no interior de São Paulo. Seringueiras, no sudeste brasileiro. Vamos entender como isso aconteceu. E essa história começa décadas atrás. Há 40 anos atrás, aqui eu produzia café. Isso aqui tudo era uma plantação de café. Com a queda do ciclo do café, o que ocorreu? Procuramos alternativa. E em estudos e tal, nós observamos que o produto muito importante que existia era o látex. E ele é nativo das florestas no Brasil, na Amazônia, na Colômbia, Venezuela. As primeiras árvores da seringueira RIN 600 deste cafezal foram plantadas pelo Dr. Alírio Sanches, também pioneiro da cultura na região. Chegou até a nossa região com alguns melhoramentos aí do pessoal do IAC, Embrapa, as cooperativas também, estudando isso daí, e chegamos nisso que a gente está hoje. A gente tem vários clones que a gente trabalha, esse em específico é o RIN 600, é o carro-chefe da nossa região, é o que mais se adaptou em termos de produtividade, praga, doença. Hoje tem clones até um pouco, são melhores em questão de produtividade, mas ele é o carro-chefe, vamos supor, é o feijão com arroz, né, da nossa região aqui. Foram estudando espaçamento, quantidade de plantas por hectare, por alqueire, e chegamos nisso aqui hoje. Vocês observam o porte e o diâmetro do tronco e a vitalidade de produção que nós temos, né? À medida que a seringueira, quando bem cuidada e tratada, ela vai se desenvolver com saúde, que são áreas que já foram sangradas. Essa casca é uma casca regenerada e nós estamos vindo da regeneração da casca fazendo nova sangria, para você ver a produção que ela tem. Quando bem tratada, significa que eu uso um sistema aqui na propriedade que todas essas folhas que agora estão caindo, elas são reincorporadas no solo através de um equipamento que chama-se Triton, que ele vem incorporando a matéria orgânica seca e a verde ao solo novamente, que é o alimento da floresta. Eu não introduzo na adubação elementos estranhos que podem causar fungos, ácaros ou doenças que não existem na floresta. O grande segredo de uma floresta é que ela se auto-mantém. Então nós não colocamos substâncias estranhas dentro do seringal para não criar novas doenças ou processos que a gente desconhece. Quando precisamos de uma adubação para obter uma quantidade melhor, umas folhas mais sadias, nós fazemos uma adubação foliar, que é através de equipamentos que são turbos. O adubo foliar, ele é líquido, ele vai e solta lá nas copas das árvores. E as copas das árvores, através das folhas, é a fotossíntese, absorve esse adubo e ele vem para o corpo da árvore através dos lenhos, atingindo a parte radicular. Um adubo foliar que não traz
por exemplo, corpos estranhos. Por exemplo, os adubos que nós compramos, eles às vezes têm certas pragas, certas gramíneas ou coisas que não fazem parte do ecossistema natural da floresta e que pode criar doenças novas, tipo de antracnose, de fungo ou coisas nesse sentido. Por isso nós incorporamos na terra a própria matéria-prima, como você está vendo, a riqueza que tem de substrato no solo, né? Fazendo com que ela por si só se alimenta e tenha esse tempo de vida útil. Como você observa uma sequência de árvores dessa, com essa idade e a saúde dela, observe que tem folhas lá em cima que já caíram e estão brotando. E a produção dela é uma quantidade dessa, como vocês estão vendo. Esse é o grande segredo e o zelo que nós temos que ter com esse tipo de agricultura. Tem uma produtividade muito boa, emprega o social fantástico, o que ele causa. Você vê que é uma floresta, né? Embora o produtor tenha certos cuidados aí em relação ao mato, não é que nem na Amazônia, que é no meio da floresta mesmo, o cara tem que sair abrindo caminhos para poder sangrar, mas aqui é uma cultura que a gente leva como uma cultura perene mesmo. O produtor acaba adubando, fazendo os tratos culturais para acontecer isso daqui. E aí consegue até levar um pouco a produtividade. Fui um dos primeiros, porque existiu uma pessoa que chamava Sr. Kleber, e era no caminho do Country Club. Ele plantou, mas ele plantou a semente que nós chamamos de cavalo. É a semente que era originária da Amazônia, porque ela forma cachos, como se fosse um cacho de uva, e depois ela estoura e cai a semente. Esse cavalo, que foi enxertado com um desenvolvimento científico desse clone RIM 600, e enxertado, cortava-se o pé original, que era o cavalo, né, que nós chamamos, e deixamos desenvolver este. Esse daí foi. Então tem uma plantação em Parnaso, que foi o Sr. Kleber, que foi um dos pioneiros. Mas nós somos os pioneiros na plantação da RIM 600, que é essa árvore que nós temos aqui, 42 anos atrás. A propriedade conta também com área de proteção permanente. Segundo a Lei Federal 12.651 de 2012, uma APP é toda aquela área coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora e também proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Neste trecho, há o encontro de dois riachos, o Riacho do Iracema e o Riacho do Vindimar. Um com a temperatura da água mais alta e a outra mais baixa. Na Agrícola-TAS, também há o aproveitamento da luz do sol por meio de placas fotovoltaicas. Energia limpa para as famílias e toda a propriedade. Assim como a Agrícola-TAS produz em harmonia com a natureza, entre os parceiros predomina uma boa relação. Eu não tenho que reclamar. Tudo que eu precisei do doutor até hoje, sempre foi na hora, um cara muito bom. Se você precisar conversar com ele, você vai lá, a qualquer momento que ele estiver aí, conversa com ele. Se ele puder te ajudar naquela hora, te ajuda. Senão ele vai procurar um meio de te ajudar. Um cara que ouve, paciente. Dr. Tufi, para mim, tudo de bom. Uma boa relação. Ele cede a casa, né? A água, a luz, nada disso aí a gente é por conta dele. A gente é na parceria, a 40%, tipo, eu tiro a minha parte, ele a dele, e assim que funciona, né? É uma pessoa estritamente, o dono da fazenda estritamente parceiro, que assim, o que precisa ele tá com a gente, né? Em outros aspectos mesmo. É uma pessoa que ele não se envolve, tipo, a gente trabalha à vontade. Trabalha, faz nossa parte, e ele, a parte dele.
deu uma apertada em alguma coisa, ele vai lá, nos ajuda na medida do possível, né? E assim funciona. É um bom parceiro. Vamos conhecer a técnica de extração do látex da seringueira e também acompanhar a coleta e o carregamento do caminhão que vai para a cooperativa Caçul, na cidade de Parapuã, e de lá todo o látex produzido na região segue para a indústria. Mas antes, é importante lembrarmos que a borracha natural é um dos principais produtos utilizados na indústria de transportes. É usada na fabricação de mais de 40 mil produtos. É só olhar ao seu redor e você encontrará algum produto de borracha. E cada um desses mais de 40 mil produtos começa a ser produzido com a extração do látex nos seringais. Chegou a hora de sabermos quanto produz uma seringueira, qual a média de produção, como é feito o corte, a incisão no tronco da árvore para que a seiva possa escorrer e pingar no pote coletor. Chegou a hora de sabermos as respostas. A planta ela vai aumentando a sua produtividade em relação ao corte que ela está sendo feito, a idade da planta, o tipo de clone e o tipo de painel que está sendo sangrado. Então a gente tem a produtividade, a média de produtividade de uma planta, ela vai girar em torno de 8,5 kg. Né? A gente tem seringais que produzem 4 e temos seringais que produzem 10, 12. Mas aí vai depender da gestão de casca que a gente está utilizando, qual que é a idade do seringal. Esse seringal, por exemplo aqui, um seringal jovem, 5, 6 anos de sangria, vai estar na casa dos 6 kg mais ou menos. A gente tem seringais mais velhos, de 40 anos aí, que está fazendo uma sangria numa gestão de casca diferente desse, que a gente chega a produzir a 10, 12 quilos por árvore durante a safra. Por quantos anos produz uma planta dessa? A gente tem seringais na região já com em torno de 40 anos, mas temos histórias aí de seringais com 60 anos de sangria. Vai depender, o que vai depender da longevidade do teu seringal, da nossa região aqui, é a gestão de casca, como vocês trabalham, um bom sangrador, os técnicos se orientando como é que você tem que fazer para você não ferir, qual que é a faca adequada para sangrar, o modelo de trabalho. Então isso é fundamental para a longevidade da casca mesmo, né? O patrimônio do produtor é a casca do seringal. Então, a produtividade hoje, média da nossa região, chega em torno de 3.500 quilos por hectare. Está na média do estado. A gente orienta o sangrador a fazer a sangria sempre no horário mais fresco do dia. Por quê? Porque o látex, o componente dele é sacarose e ele possui muita água. Em torno de 70% quando corta ali é água. E a água se perde por evapotranspiração, umidade relativa do ar, vento. Então, a parte da manhãzinha, na madrugada, é onde que a gente tem o período mais favorável, que não está acontecendo isso. Você tem uma boa umidade, você tem pouco vento, então o látex está indo todo para a caneca. Quando chegar umas 9, 10 horas da manhã, já tem sol entrando no seringal, você já tem vento, e aí bateu ali no painel, ele vai começar a coagular. Aí ele vai parar o pingamento. Então, sempre aproveitar os horários mais frescos do dia. Quando é 10 horas da manhã, é totalmente desfavorável o sangrador estar realizando a sangria, a não ser que ele vai fazer esse trabalho porque ele está fazendo uma reposição, ou porque amanheceu de chuva e agora deu condições, aí tudo bem. Mas se for um dia que estiver favorável para ele cortar na madrugada, seria o interessante, porque ele vai aproveitar o momento melhor do dia e vai ter uma boa produtividade. Essa é a dica. A média de sangria de um sangrador da nossa região é em torno de 800 plantas por dia. Ele gera em torno de 4 a 5 horas para fazer o trabalho. Esse aqui é um corte que foi realizado ontem, no dia anterior, certo? E aqui a gente observa, né, ele já coagulou até no corte aqui, ó. A gente pode ver que é justamente o que a gente falou. Olha, ele forma um fitilho, certo? E na caneca, a gente vai observar, ó, uma boa produtividade. Isso aqui foi o corte do dia anterior, né? E ele está se coagulando também, né? Ele forma uma película por cima. Eu vou retirar aqui e a gente vai observar que aqui ainda está o leite, ó, tá? O látex ainda está em forma de leite. A questão da coagulação no tempo da chuva, vamos supor que
a gente chove hoje, né? Vou vir aqui, essa caneca vai estar com leite, vou pingar aqui, mexer, ela vai coagular antes da chuva. Porém, o que está dentro da caneca vai ser coagulado, mas a árvore ela não para de pingar, ela continua pingando. Se eu pingar o ácido aqui umas 8 horas da manhã e a chuva vir só à tarde, o que pingou por cima do coagulado eu posso perder. Então não é 100% de salvamento da borracha no total. Se não tem chuva, eu corto aqui hoje, amanhã à tarde, se tiver quente, já está coagulado. E eu volto a cortar aqui depois de 3 dias. O valor pago é pelo valor sem umidade, é a borracha Sim, seca, né? o DRC, o chamado DRC. Se eu corto no frio, essa borracha, o DRC dela é menor. Ela acumula água dentro dela. Sem calor, ela não solta água. No calor, ela coagula, incha e a água fica no fundo. Então tem um DRC, um rendimento bem melhor. Quando a borracha está no clima quente, ela começa a coagular de cima. A parte de baixo, ela está presa nas laterais, não consegue vazar vapor. Então cria gás. Por isso que a borracha incha e fica, às vezes, muitas vezes, até fora da caneca. Porque não consegue sair esse gás daí. Então o que acontece? Na hora de tirar a borracha de dentro da caneca, quando eu estou coletando, eu puxo e viro a água, cai bastante água. Às vezes até meia caneca de água. A borracha fica do meio para cima, de tanto que esse vapor empurra a borracha para fora. Pode acontecer também da borracha não coagular no meio. O gás empurra a borracha, rompendo a borda da caneca aqui, descolando a borracha, né? E o leite vazar para fora, posso ter uma perca também. Mas é bem difícil acontecer. Mais fácil ela inchar e ficar para fora, uma bola para fora aqui. Se eu corto aqui, ela está inchada, no próximo corte eu vou tirar essa borracha, vou colocá-la deitada aqui em cima, vou cortar, o leite vai cair em cima da borracha que já está coagulada e vai descer. Ressaltando também que essa água que fica aqui dentro, ela já é um coagulante natural. O próximo leite que cai nela já coagula automaticamente. De acordo com o Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo, a safra da seringueira vai de setembro a julho do ano seguinte, mês em que no inverno, com o clima mais seco, as árvores perdem as folhas. A paisagem muda completamente. O chão fica forrado de folhas e os galhos sem nenhuma folha sequer. Com o sol do inverno, a paisagem também fica bonita. É a entre-safra da seringueira. Agora não é uma época muito boa de cortar e fazer colheita, né? Mas como aqui é uma seringueira que tem bastante produção, então ainda está dando para trabalhar ainda. Seringueira boa? Boa, bem produtiva. Assim como foi passado para nós, né? Estou tentando tirar da mão aqui, né? Nesse tempo agora, como o látex está bem fino, então ele não coalha, ó. Ele não talha aqui nos outros. Quando o leite está mais grosso, olha, ele sai. Mas agora nesse momento agora, como está na queda de folha, ele não coalha, que era para ele emborrachar. Então o processo dele emborrachar, ó, dá mais trabalho. Aqui, por exemplo, mesmo, já era para, há 3 dias atrás, era para ter coalhado. Ele não coalhou, ele está assim, ó. Ele não coalha, aí tem que ter o ácido para... E no caso, hoje em dia, o ácido já não é aquele ácido cru como antigamente, né? Hoje em dia, tudo à base do vinagre. Devido a muito acidente que acontecia antigamente, em outras propriedades mesmo, então, às vezes caía no olho, a pessoa, às vezes, corroía a mão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é tudo na base do vinagre mesmo. Quantas seringueiras você corta por dia, em média? Como eu e minha esposa mesmo, a gente corta umas 1000 árvores por dia. É rápido, assim, muitas vezes as pessoas falam, é muito. Na verdade, a gente já tem essa habilidade de fazer isso daí tranquilo. E não pesa muito, né? 1000 árvores, às vezes 800, aí varia da quantidade que a gente faz, que a área exige, né? E assim que funciona. Ela não está coalhando devido... Vai pegar para se sujar.
São cerca de 2 meses assim, julho e agosto. É quando as folhas das árvores começam a voltar, novinhas e com verde mais claro. A Agricolatás conta com 70 mil seringueiras. Vamos saber agora como é feita a coleta dos coágulos de borracha nos potes coletores. Alguns sangradores utilizam um carrinho de mão para fazer a coleta do coágulo de látex de árvore em árvore. Outros utilizam um recipiente de plástico cortado ao meio e preso por uma corda à cintura. Num seringal trabalham homens e mulheres. Alguns coágulos de borracha dão trabalho para serem coletados. Uma vez que o recipiente está cheio, eles depositam todo o material em caixas que ficam estrategicamente posicionadas em cada área de coleta. Quantos quilos dá uma caixa dessas? Caixa que eu faço está na base de 42, 43 quilos por caixa. Uma vez que as caixas estão cheias, funcionários utilizam um trator para coletar as caixas e levar para o ponto onde será feito o carregamento do caminhão da cooperativa Caçu. O trajeto pós-coleta nosso é só esse aqui que acabamos de fazer com o trator fazendo o trajeto na área que foi colhida e pegamos as caixas e depois de jogar no trator a gente põe na bancada aqui. Esse trajeto é feito em toda a borracha coletada e após isso aí o próximo processo é pesagem, que ocorre 2, 3 dias após todo esse manuseio que fizemos. A bancada está com toda a produção da entre-safra da Agricolatás. A cooperativa Caçu é comunicada e são acertados dia e horário para a entrega do material. No dia combinado, os parceiros da Agricolatás se reúnem em torno da bancada. Enquanto aguardam o caminhão da cooperativa Caçu, colocam o papo em dia. O trabalho que vem a seguir é pesado, passar toda essa borracha para a caçamba de um caminhão. Algum momento de espera e lá surge o caminhão da cooperativa Caçu. O caminhão estaciona ao lado da bancada. O passo seguinte é pesar a produção de cada sangrador e passar a coleta dele para o caminhão. Assim é feito um por um. Todo o material coletado por cada sangrador é pesado, anotado tanto pelo produtor, Dr. Tufi Abras Zied, e pelo funcionário da cooperativa. É a partir dessa informação que será feito o pagamento para o produtor e para o parceiro. Começa agora o fim de um processo, dos cortes no painel da seringueira, a coleta do látex e o carregamento do caminhão. 292. 292. Isso. Estamos fazendo o carregamento agora e desse carregamento a gente tira uma amostra proporcional à quantidade de borracha para fazer a verificação do DRC. 258. 289. Aos poucos, a bancada vai ficando vazia 256. 256, 8 caixas. e o caminhão cheio de borracha. 276, 8 caixas. Pronto, toda a borracha foi transferida da bancada para o caminhão. Agora, o funcionário da cooperativa Caçu, José Duarte, recolhe as amostras para a aferição do DRC, do inglês Dry Rubber Content.
que significa conteúdo de borracha seca. Trata-se da porcentagem de borracha seca presente no coágulo. O DRC é essencial para determinar o valor da borracha a ser vendida. Quanto maior o DRC, maior a quantidade de borracha seca por quilo de coágulo ou látex, maior será o valor do mesmo. O uso do DRC é uma prática internacional. Neste momento, o funcionário da Casul, José Duarte, lacra as amostras para a aferição do DRC. Este trabalho é feito por um laboratório independente. É hora de conferir os números. Tudo é feito com muito cuidado. O produtor fica com 60% do valor e o parceiro 40%. Valores aferidos, cada um recebe um documento com os números finais. O peso total líquido somou pouco mais de 11 toneladas 280 quilos. José Duarte entra na cabine do caminhão, dá a partida e segue em direção a Parapuã, sede da cooperativa Casul. Durante a safra da seringueira, a Agrícola TAS entrega a cada 15 dias de 20 a 25 toneladas. Este período de entre-safra que acompanhamos, as seringueiras ficam 45 dias sem receber cortes. É o tempo de renovação das folhas e de recuperação das árvores. A Agrícola TAS também produz celulose e palmito. Neste trecho, há uma produção em consórcio entre a seringueira e a palmeira. E durante a nossa produção, encontramos alguns tesouros naturais, belas imagens da propriedade. E para os amantes de veículos antigos, eis o registro de um Ford F350, cuja produção no Brasil começou em 1959 e seguiu com renovações até 2019. Este veículo está na família desde a geração anterior. Voltando à produção das seringueiras. Como toda a produção agrícola, a do látex depende também do volume de chuvas, da situação geral do meio ambiente. O preço então pode subir ou cair, dificultando muito a vida de todos. Por isso, foi publicada, no dia 6 de julho de 2023, no Diário Oficial da União, a atualização dos preços mínimos calculados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, para a borracha natural cultivada, entre outros produtos. Os valores têm vigência até 2024 e servirão como referência nas operações ligadas à política de garantia de preços mínimos, que visa garantir uma remuneração mínima aos produtores rurais, e também as ações ligadas a outras políticas agrícolas, incluindo uma referência para o crédito rural. De acordo com a portaria, o preço mínimo da borracha natural cultivada, safra 2023-2024, ficou estabelecido em R$ 3,27 o quilo para todo o país. Já o coágulo virgem, a granel, 53%, passa a ter o valor de R$ 4,30. Questão do preço mínimo da borracha resolvido. Quem trabalha num seringal gosta do ambiente e da atividade. Eu gosto muito de trabalhar nesse ramo. Isso daqui eu levanto de madrugada, eu venho aqui, eu corto minha seringueira, até umas 10 horas já terminei meu trabalho, eu vou para minha casa, vou fazer o que eu quiser fazer. Amanhã eu vou voltar aqui e trabalhar de novo. É uma profissão que eu gosto bastante. Tipo assim, você tem liberdade para você fazer o que você gosta. Na seringueira foi uma coisa que desde quando eu era moleque lá na Bahia, eu já trabalhava com meu pai. Tipo assim, eu não cortava seringueira, eu ajudava ele na roça. Então, assim, é uma coisa que eu já conhecia antes. Vim para São Paulo em busca de melhorias. Cheguei para cá, conheci, não sabia que para cá tinha seringueira. Depois que eu descobri, vim trabalhar naquilo que eu gostava de fazer. E gosto muito de fazer isso. Esse trabalho aqui, sombra, uma coisa que é fresco, que tem que ser cortado na parte da manhã, porque no sol quente não vai produzir tanto, então você não trabalha no sol, é fresco, tem sombra, ar puro. Agora não, que está no meio do dia, mas de manhã é passarinho cantando para tudo quanto é lado, é uma coisa boa. Aqui é natureza, para quem gosta também, né? Se não gostar, não tem que gostar, igual eu te falei, você tem que gostar do que você faz, que aí vai ser bem feito. Pô, não tem preço, né?
não tem preço. Você acorda com ar puro todos os dias. Não tem essa coisa de poluição. Eu acho que é a liberdade de você trabalhar no meio da natureza, você poder ver pássaros cantar, essas coisas todas, de madrugada mesmo, você de repente está com a lanterna na cabeça, você vê ali até os saruguês subindo o pé de seringa, você vê, pô, caramba, é natureza, é vida, né? No fim das contas, se todos puderem colaborar com a preservação e a conservação do meio ambiente, todos ganham, como acontece na Agrícola TAS. Você trabalha na companhia dos seus cães. Isso. Esse daqui não me abandona não. Não me abandona. Né? Essa aqui principalmente. Se eu deixo preso em casa mesmo, o chororô é garantido. Daqui a pouco a esposa solta ele. Solta ela e vem parar aqui. Isso aqui é um carinho demais. Essa daqui, e tudo adotado, né? As pessoas normalmente soltam os animais. A gente não vai maltratar. O que vamos fazer? Acaba adotando, né?